Quando Deus tirou Israel do Egito, ele tinha em mente um reino sacerdotal, um reino que fosse feito de sacerdote das 12 tribos dos filhos de Israel. Mas infelizmente, por causa da desobediência, nós vamos ver que essa promessa, que essa vontade do Senhor não foi cumprida. Pelo contrário, nós vamos ver que a tribo de Levi, mais especificamente os filhos de Arão, vão tomar sobre si o sacerdócio, e aquela promessa que Deus havia falado de um reino sacerdotal, infelizmente ela não se cumpriu naquele contexto, mas ela veio se cumprir conosco depois, através da ressurreição de Cristo. Então veja o que está escrito aqui em Êxodo capítulo 19. Diz bem assim no verso 1: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali. Pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei até mim. Agora preste muita atenção no verso 5 e no verso 6, que são extremamente importantes e reveladores. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes. Olha que interessante, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa expressão reino sacerdotal, irmãos, ela nunca mais apareceu no Antigo Testamento, apenas em figuras, através de alguns personagens, como Davi, como Josué, que vai aparecer lá no livro de Zacarias, e depois ela vai ser falada claramente lá no Novo Testamento, quando Pedro vai falar que nós, a igreja, né, somos um reino de sacerdotes, uma nação santa. Ele vai pegar aquilo que foi aplicado para Israel aqui em Êxodo e vai aplicar sobre a igreja. Por que Deus ele quis fazer uma nação sacerdotal? Tá, a primeira coisa que você tem que entender é que antes da queda do homem, né, os anjos eram sacerdotes do Senhor. Eles são ministros, são servos do Senhor que fazem o trabalho do Senhor. Deus ele quer fazer aqui na terra uma imagem daquilo que existe lá no céu. E quando o diabo ele atirou a terça parte dos anjos e desfez esses sacerdotes do Senhor, ele está restaurando isso na igreja. Veja o que diz aqui em Efésios em relação à igreja, tá? Diz bem assim no verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, né? Porque Cristo ascendeu até os céus, e nele nós ascendemos em espírito e estamos assentados à destra do Pai no corpo de Cristo, mas de uma forma tipológica. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tá? Quando ele fala que nos escolheu, você precisa entender que fala no sentido de ter escolhido o modelo, o tipo, a forma, a noiva, né? Quando você vai para Gênesis, por exemplo, nós vamos ver que Abraão, quando vai escolher uma noiva para Isaac, ele dá todas as descrições para, né, para Eliezer. E as descrições da noiva que ele queria para Isaac era justamente que ela não poderia ser das filhas dos cananeus. Você percebe que ele estava escolhendo, ele estava, né, mostrando como deveria ser essa esposa de Isaac. E aí nós vemos ali que Eliezer, que era uma figura do Espírito Santo, né, que está sendo enviado da parte do Pai, que vai ser enviado até Rebeca, e ele vai agora trazer Rebeca. Você vê que no contexto mostra Eliezer ataviando, não é mesmo? A Rebeca, e ela vai ser entregue para o seu marido, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. O Espírito Santo trabalhando no meio da igreja para que a igreja seja ataviada, né? Essa é a relação que nós vemos aqui nesse contexto. E o mais interessante é que a palavra Eliezer, Eleazar, você tem nessa expressão, né? Deus é ajuda, Deus o ajudador. E nós vamos ver que é uma relação com Paracletos, que é, né, o ajudador, o advogado, né, o consolador. Então, não sei se nesse vídeo a gente vai falar, mas nós vamos ver que da geração antiga,
que vai sair do deserto, nós vamos ver que vai sair Josué, mas também vai sair Eliezer, né? Nós vamos ver que Arão ele vai ser trocado por Eliezer. Então Moisés vai ser substituído por Josué e Arão vai ser substituído por Eliezer. Isso eu não sei se vai dar para falar nesse vídeo, mas um outro vídeo a gente vai trazer com mais calma, tá? Assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Aí que foi o que eu falei, né? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. O que, que é convergir nele? É que tanto as coisas que estão na terra quanto as coisas que estão no céu vão ser uma coisa só. É como se nós agora que éramos da terra fôssemos cobertos com a glória celestial e nos fizéssemos um com aquilo que está no céu. É basicamente isso que ele está dizendo. Então as coisas que estão no céu se unirão com as coisas que estão na terra, ou seja, lá do alto, Deus, o Pai, Espírito, os anjos, todos nós agora fazemos partes de um mesmo contexto. Não há mais essa separação entre as coisas do céu e as coisas da terra. É claro que no primeiro momento, na nossa carne ainda tem essa separação, mas em espírito, nós somos todos unidos em um mesmo espírito. E nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, assim como o azeite, irmãos, ele ungia os sacerdotes para exercer a sua função, quando Cristo ele foi até os céus, né, foi à destra de Deus, veja, ele recebeu aquela unção do Espírito Santo e essa unção foi derramada sobre o seu corpo, que somos nós. Cristo foi feito o sacerdote, o grande sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que nós recebemos também dessa unção, né? Então, em espírito, nós somos sacerdotes do Senhor. Pela fé, nós alcançamos as coisas futuras, ou seja, pela fé, nós somos reis e sacerdotes. Mas, segundo a literalidade daquilo que tem que se cumprir, vai se cumprir no tempo certo quando Cristo voltar, tá? Então, nós ainda não somos necessariamente reis e sacerdotes na carne, mas em espírito nós já estamos com Cristo, nós nos assentamos à destra de Deus e somos reis e sacerdotes, mas em Cristo. E esta unção de Melquisedeque, ela foi pré-anunciada lá em Salmos, no Salmo 110. Nos 4 primeiros versos ali que são muito importantes para você entender o que essa unção ela traz, qual é né, aquilo que Deus ensina com ela e principalmente o ministério de Cristo que ele exerce, sendo que nós somos o corpo e atuamos junto com Cristo nesse ministério através do seu corpo. E Davi, por meio do Espírito Santo, né, era o Espírito Santo a que falava na boca de Davi, falava do Pai e do Filho e das glórias do Filho. E diz assim no verso 1: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, tá? Então fica sentado até que venha o tempo que eu vou colocar os inimigos debaixo dos teus pés. E o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, tá? Então é como se o filho fosse o cetro de Deus, né? E aí esse cetro ele vem para, né, determinar a autoridade do reino de Deus. Mas não é o contexto aqui. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Olha só, santos ornamentos aqui é uma relação com a vestimenta sacerdotal de Cristo, tá? Porque o povo de Cristo, o povo do Senhor, representa aquela vestimenta que estava sobre o peito dele. Por quê? Porque quando Arão, irmãos, ele utilizava aquela mitra sacerdotal, você vê que aquela mitra sacerdotal, ela tinha um peitoral e aquele peitoral tinha sobre si 12 pedras, tá?
Naquelas 12 pedras estavam os nomes dos 12 filhos de Israel, mostrando que as 12 tribos. Então, Deus mostrava no peito de Arão uma relação com 12 tribos sacerdotais. Mas isso não se cumpriu lá na primeira aliança. Deus já estava mostrando um vislumbre da nova aliança, onde todos nós agora somos reino sacerdotal. Mas, irmãos, quando Israel ele pecou com o bezerro de ouro, né, apenas a tribo de Levi se arrepende do seu pecado e vai herdar agora o sacerdócio. Até que quando Cristo veio e morreu e desfez a primeira aliança e ressuscitou, aquilo que Deus havia dado, queria dar para as 12 tribos, caiu sobre nós. Isso se cumpre quando a gente vê o segundo texto, né? Com santos ornamentos, como orvalho, emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Então Cristo ele recebe a autoridade da ordem de Melquisedeque. E o que quer dizer Melquisedeque? Melquisedeque significa rei de justiça, mas também é dito que Melquisedeque ele era o rei de Salém. Então é Melquisedeque, né? Melquisalem, ou seja, rei de justiça e rei da paz, tá? Então, quando Cristo ele herda o sacerdócio de Melquisedeque, você precisa entender que a igreja em Cristo também herda esse sacerdócio de Melquisedeque. E a diferença do sacerdócio de Melquisedeque para o sacerdócio da primeira aliança é que o sacerdócio da primeira aliança não era rei. Mas esse da nova aliança, Cristo ele é rei, mas ao mesmo tempo ele é sacerdote. E nós em Cristo nos tornamos também reis e sacerdote. Então quando ele fala, tu é para sempre sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, você precisa entender que uma cabeça ela não é separada do seu corpo quando reina. E uma cabeça, quando recebe o sacerdócio, não é separado também do seu corpo. Então, se Cristo ele é rei e sacerdote, nele nós somos rei e sacerdote. Percebe que aquilo que Deus lá no início, em Êxodo capítulo 19, que Deus falou, olha, se vocês cumprirem a minha aliança, se vocês guardarem os meus mandamentos, então vocês serão uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. Nós vamos ver que Deus deu uma condição, olha, vocês precisam obedecer a minha voz. Vocês precisam guardar a minha aliança, os meus mandamentos. Mas quando deu 40 dias, o povo se desviou fazendo um bezerro de ouro. E quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, veja, apenas Levi vai se arrepender. Na verdade, Levi não vai se confundir dessa forma. E eles vão agora se consagrar ao Senhor como sendo sacerdotes. Tá? Então, Levi é que vai levar sobre si a ordem sacerdotal. Então, é como se Levi ele tivesse alcançado os bens que Deus ia dar para as 12 tribos, porém as outras tribos não alcançaram isso por causa da desobediência. Mas quando Cristo vem com os bens vindouros, com as coisas relacionadas à realidade, ele vai tomar sobre si a bênção sacerdotal e vai derramar sobre todos nós. Quando você pega o nome das 12 tribos, eu não vou poder fazer isso aqui agora, mas quando você pega o nome das 12 tribos, somando mais Efraim e Manassés, nós vamos ver que ali vai formar o Filho de Deus. Nós vamos ver que a soma de todas aquelas tribos vai dizer mais ou menos assim: eis um filho, ele me salvou e me livrou, e nós o louvaremos, pois ele nos acrescentou e nos adotou, nos julgou, né, que seria o nome de Dan, e receberemos o galardão. É mais ou menos esse o nome que forma lá quando você pega o nome das 12 tribos e você começa a fazer as somas ali, você vê que é a formação do Filho de Deus. Então, quem separa a igreja das 12 tribos não entende essa promessa. Mas existem aqui 3 tribos específicas que são muito importantes, tá? Todas as tribos, elas têm uma relação, irmãos, muito importante no sentido de descrever alguma coisa, né? Efraim, nós sabemos que fala daquela multidão de nações, onde Deus ele vai reunir as 10 tribos em Efraim, mostrando que as 10 tribos seriam atirados nas nações e seriam restaurados no Cristo. Nós vamos ver que Levi vai falar do sacerdócio, mas nós vamos ver que Judá vai falar do reino, tá? Então eu fiz um vídeo que eu tratei sobre Dan e sobre Naftali, onde Dan e Naftali eles estão, né, mostrando um propósito do tempo do fim. Naftali vai representar uma relação com a grande tribulação, mas Dan vai representar uma relação com a apostasia e com a provação de Deus que Deus vai fazer sobre o seu povo. Então vai estar essa semana, se esse vídeo for depois, então vai ser antes desse vídeo, tá? Mas eu vou colocar, já tá gravado, tá lá, a moça tá editando para mim. Mas nessas 3 tribos especiais aqui, a gente vai ver muitas questões. A tribo de Judá, a tribo de Efraim
e a tribo de Levi. E nisso, irmãos, eu preparei um PDF especial, na verdade, uma apostila especial, onde eu vou entrar com mais detalhes dentro do que eu chamo dos 3 Josués. Tá? Em Gênesis 49, nós vamos ver que Judá seria aquele qual os povos esperariam. Então, esse Judá, na verdade, fala do leão da tribo de Judá, no qual viria o Cristo. Depois nós vamos ver Efraim, né, que fala de multidão de nações. Depois nós vamos ver que Levi vai falar de sacerdócio. E se eu disser para você que Judá, Efraim e Levi falam da mesma coisa, por que eu estou dizendo que fala da mesma coisa? Irmãos, porque Efraim ele vai se transformar numa multidão de nações. E Efraim se transformando numa multidão de nações, o que nós vemos? Que ali está apontado as 10 tribos que foram atiradas nas nações e estão sendo trazidas, tá? No canal eu tenho uma playlist onde eu explico isso com calma. Então, se você não conhece as duas casas, você vai ficar meio boiando. Mas tem aí no canal, são 12 aulas sobre isso, de mais ou menos 8 horas de estudo, onde eu explico desde Gênesis até Apocalipse sobre isso, tá? Você vai ficar tremendo quando você vê esse estudo. Então, pesquisa aí no canal as duas casas de Israel. É um estudo tremendo que você vai ter aí muito conteúdo para estar aprendendo. Tem alguns assuntos resumidos, tem alguns estudos resumidos aqui no canal também. Pesquisa aí, Efraim, Judá, duas casas de Israel, você vai achar bastante coisa no canal. Por um outro lado, nós vamos ver que Judá vai apontar para reino, tá? É da onde viria o Messias. E nós vamos ver Efraim, como eu já falei, e depois nós vamos ver Levi. Então, irmãos, hoje nós somos reinos, reino do Senhor, né? Nós fomos feito reino, ainda não se cumpriu, mas seremos reino. Percebe que aqui está Judá, nós seremos sacerdotes do Senhor, aqui está Levi, mas nós também somos multidão de nações, aponta para Efraim. E se eu te disser que existem 3 personagens na Bíblia, e esses 3 personagens na Bíblia mostram 3 aspectos importantes do Cristo, que é reino, multidão de nações e sacerdócio. São exatamente os 3 Yehoshuas, 3 Yeshuas, ou 3 Josués, ou 3 Jesus. Irmãos, o primeiro Josué que nós vamos ver vai ser o Josué da tribo de Efraim. O Josué da tribo de Efraim é aquele famoso Josué que tirou o povo do deserto e entrou na terra prometida. É uma figura de Cristo. Né? Ele vai substituir a Moisés, Moisés vai morrer no deserto, e Josué, como uma representação do Cristo, representando que a antiga aliança foi desfeita, ela não entrou na terra prometida, e Josué vai tomar o lugar, vai tomar posse, e vai entrar na terra prometida, mostrando que não seria por Moisés que a herança seria concedida, mas seria por Cristo, né? Josué e Jesus é o mesmo nome, assim como Yeshua e Yehoshua, os termos hebraicos desse nome, ou Yahushua, se você pegar traduções mais antigas. Então nós vemos que Cristo está sendo apresentado no primeiro aspecto como Josué da tribo de Efraim. E o mais importante que esse Josué da tribo de Efraim, ele tinha o seu nome antes, né? Antes de ser mudado seu nome, o nome dele era Oséias. Tá? Então existe um estudo muito tremendo que você vai ligar lá com o livro de Oséias. Por quê, irmãos? Oséias é como Deus vai se apresentar antes da encarnação, antes de Cristo se encarnar. É como se ele se chamasse a si mesmo de Oséias. Então, quando você vai no livro de Oséias, Oséias é a representação daquilo que Cristo fazia antes da encarnação. E assim como Josué, antes de ter o seu nome trocado para Josué, Oséias, representava o Cristo quando ele estava com o Pai. Por isso que Oséias estava com Moisés. Moisés é uma figura do Pai ali. E agora ele vai ter o seu nome trocado para mostrar o quê? Que assim como Deus ele se apresentava como Oséias, ele vai agora se encarnar com o nome de Josué, Jesus. Por isso que quando nós vemos lá no Novo Testamento, Cristo vai receber o nome, né? E ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Tá? Então, o primeiro Josué representa o aspecto de Cristo como Efraim, Josué da tribo de Efraim. Onde Cristo vai agora apresentar-se, né, no seu corpo como uma multidão de nações, Efraim. O segundo Josué que vai aparecer, irmãos, ele vai ser descendente de Zadok, descendente de Lavi e descendente de Arão. Ele vai aparecer em Zacarias, eu quero mostrar para você aqui. Olha que interessante o que aparece lá em Zacarias capítulo 6, verso 9. Esse aqui é o segundo Josué, da tribo de Levi, da ordem de Arão e filho de Zadok. A palavra do Senhor veio até mim dizendo, recebe dos que foram levados cativos, a saber, Reudai,
de Tobias e de Gedaías, vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Está aqui falando daqueles que vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e fazes coroas e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, filho do sumo sacerdote, e diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo o nome é Renovo. Olha que interessante. Esse Josué vai ser chamado de Renovo. E Renovo é um dos nomes que estão em Isaías 53, que fala assim, né? Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. E aqui nós vamos ver que Josué, que é o mesmo termo, o mesmo nome de Jesus, Yeshua, Yehoshua, é exatamente o mesmo nome, filho de Josadaque, ou seja, Yotzadaque, ou seja, o Senhor confirma, Deus confirma, o sumo sacerdote diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, mostrando que Josué seria chamado de Renovo. E o que ele vai fazer? Ele brotará do seu lugar e edificará o templo ao Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, e assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará, perfeita união entre ambos os ofícios. Olha que interessante, irmãos. Josué mesmo, na literalidade falando, ele nunca foi rei. Ele nunca se assentou no trono para reinar. Mas esse Josué aqui que está sendo chamado de renovo, além dele construir a casa do Senhor, né? Ele também se assentaria como rei. Isso não aconteceu completamente com Josué. Ainda que ele tenha tido participação na construção daquele templo de Esdras e Neemias, veja que ele nunca se assentou como rei para reinar e ser sacerdote nos ambos os ofícios. Mas o que ele estava fazendo aqui, irmãos? Nós vemos aqui que um homem da tribo de Levi, descendente de Zadok, se assentaria no seu trono, receberia coroas e seria sacerdote e reinaria. Irmãos, Deus ele está trazendo uma relação, tá, tipológica em Josué, que é o mesmo nome de Cristo, muitos anos antes de Cristo vir ao mundo, mostrando que um homem chamado Josué, que seria chamado de Renovo, construiria o templo do Senhor e seria rei e sacerdote, coisa que o Josué lá de Neemias nunca fez. Então ele está falando do próprio Cristo aqui, muitos anos antes, tá? E este aqui, irmãos, ele é o segundo Josué, o Josué que ele tem sobre si reino e sacerdote. Percebe o primeiro Josué que saiu da terra, que era Oséias, ele tinha sobre si, né, nações e introduziu o povo na terra prometida. O segundo Josué é da tribo de Levi, descendente de Arão e descendente de Zadok, que tem sobre si o nome Yeshua, Jesus. Josué, que é o mesmo nome, tá? Ele tem sobre si, então é o segundo Josué, um outro aspecto de Cristo, rei e sacerdote. Então, claramente você está vendo aqui o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos ver que o terceiro Cristo, o terceiro Josué, o terceiro Jesus é o próprio Jesus. Jesus agora vem na realidade, mas ele é da tribo de Judá. Então nós vamos ver agora que Cristo vem como descendente de Davi, ele morre e é manifesto como filho de Deus, e ele vai exatamente ter sobre si, né, os gentios que seriam manifestos através da sua ressurreição, apontando para Efraim. E nós vamos ver que sobre si ele tem o sacerdócio e o reino, apontando para o Josué que está aqui em Zacarias. Percebe que é no Cristo que tudo vai se convergir, e se ele, irmão, tem um reino e sacerdócio, nós nele temos esse reino e sacerdócio, tá? Então, Cristo, ele vai estar apontando para Efraim, tanto que, irmão, se quando nós olhamos lá para a genealogia de Jesus, olha o que vai aparecer aqui, olha que tremendo, para você ver que Jesus está apontando para Efraim. Então, quando fala de descendência de Efraim, ou quando fala de Efraim, não está falando de uma tribo, mas está falando muitas vezes do próprio Cristo. Cristo vai ser chamado de quê? De primogênito de Deus. Israel vai ser chamado de primogênito de Deus, porém Efraim também vai ser chamado de primogênito do Senhor. E olha que interessante o que vai estar aparecendo lá na genealogia de Cristo. Quando você vai para a genealogia de Cristo, nós vamos ver aqui que Deus ele deu uma ligação. Vai falar de Jacó, José e Cristo, Jesus. Agora, quando nós olhamos lá no passado, na genealogia histórica, nós vamos ver que fala de Jacó, Jacó vai ter José e José vai ter Efraim. Mas aqui nós vamos ver que vai ter um Jacó, que vai gerar um José, mas que vai gerar, né, claro que tipologicamente, que Cristo foi gerado do Espírito Santo, Jesus. Olha que interessante. E Jacó gerou a José,
marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que também se chama o Cristo, tá? Então, Deus, quando mostra Jacó, depois José, na mesma ordem que está lá no Gênesis, e depois fala de Jesus, nós vamos ver aqui, irmãos, primeiro, a tríplice Yod, que eu falei num outro lugar, Yod, 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 né, que fala dos nomes de Deus. Contudo, aqui a gente vai ver que Jacó, apontando para o próprio Jacó lá, na mesma ordem, José apontando para o José do Egito, mas em vez de nascer Efraim, nasceu Cristo. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma relação de que Efraim estava apontando para Cristo, mostrando que Cristo seria o cumprimento pleno daquilo que Deus falou para Efraim. Por isso que está exatamente na mesma ordem, por isso que Cristo é chamado de filho de José. Se é chamado de filho de José, é uma relação com Efraim. Tá? Então nós vemos os 3 Josués. Da tribo de Efraim, aponta para nações. Da tribo de Levi, aponta para sacerdócio. E da tribo de Judá, aponta para reino. Tudo isso vai convergir no Cristo, ele vai ser nações, reino e sacerdote. Tá? Então quando você vê termos como Levi, Efraim, termos como Judá, Davi, irmãos, não está falando necessariamente do personagem, mas fala da bagagem profética que Deus colocou sobre esses personagens, e quando Deus fala desses descendentes, muitas vezes está falando do Cristo, tá? E eu quero fazer uma pergunta para você: qual foi a promessa que Deus fez para Efraim? Que Efraim seria uma multidão incontável que não se pode contar. E as tribos agora foram parar em Efraim, tá? Mas a gente vai entender isso daqui um pouco mais. Então vamos continuar aqui para vocês entenderem. Irmãos, quando Abraão ele esteve com Melquisedeque, Deus ele vai mostrar por meio de Melquisedeque uma relação com a Nova Jerusalém, porque Melquisedeque, alguns vão dizer, não, Melquisedeque ele era apenas, né, um cananeu qualquer que vivia em Salém, que era a pré-Jerusalém. Não, não era isso, irmãos. Salém vai ser descrito no Salmo 76, sendo a habitação do Senhor, aonde Deus lá guarda as nuvens, é o céu, das trevas, dos trovões, que é a habitação de todas essas coisas. Então você vê no Salmo 76, aliás, que Salém é a própria habitação de Deus lá no alto. E quando Melquisedeque ele vem como uma figura atemporal daquilo que foi dito para ele no Salmo 110. Melquisedeque era o próprio Cristo, era uma teofania do próprio Cristo, que esteve com Abraão. E aí, né, Abraão vai ver uma relação da Nova Jerusalém, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso, que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, que está relacionado a esse estudo. Quando Abraão ele vê a imagem da Nova Jerusalém, eu fiz um estudo sobre isso, você deve ver aqui no canal. Aí ele vai entender da cidade que tem fundamentos. Por isso que Hebreus vai dizer que Abraão, Isaac e Jacó, eles veem a cidade que tem fundamento e esperam por ela, né, como peregrinos em terra estrangeira. Então Abraão, quando ele vê Melquisedeque, ele está vendo uma figura do seu descendente, ou seja, o Cristo, que se manifesta para ele, porque Melquisedeque, a gente vai ver que Hebreus diz que ele não tem princípio de dias, nem fim de existência. Qual é o homem que vai ter princípio de dias e fim de existência? Não existe isso. Não tem genealogia nem de pai nem de mãe, né? Aí uns espertinhos vão dizer, não, né? Melquisedeque era Sem que vivia lá no contexto. Não, não tem isso na escritura. Melquisedeque era a própria teofania do Filho de Deus, que depois vai se manifestar como homem e vai receber aquele sacerdócio. Tá? Então você vê esse vídeo que eu fiz lá, onde eu trago mais detalhes sobre isso. Aqui fica difícil de explicar tudo, teria que pegar muito texto para mostrar isso. E em Melquisedeque, quando Cristo ele recebe sobre si o sacerdócio de Melquisedeque, então no sacerdócio de Melquisedeque você tem reino, você tem sacerdócio, obviamente, mas você tem a promessa do Espírito que vai ser derramado sobre nós. E essa multidão de nações agora que Cristo vem trazendo é o quê? É os gentios. As nações que agora estão apontadas a Efraim, que vão receber o sacerdócio e reino quando se unem a Cristo, que é Melquisedeque, tá? Então, você pode ler em Gênesis 14, verso 17 e Salmo 76. Eu não vou me alongar nisso porque eu já fiz um vídeo de mais de 1 hora, se eu não me engano, tratando só sobre esse assunto. Então, você pesquisa aí no canal, vou tentar lembrar de deixar no final, ok? Para confirmar praticamente tudo que eu falei, irmãos, vamos olhar um pouquinho os textos que estão lá em Hebreus, no capítulo 7, você vai tentar entender aqui o que eu quero mostrar para você. Eu quero tentar mostrar para você essas coisas que eu falei. Porque este Melquisedeque, né, que é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou,
para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Olha que interessante. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Então ele é rei de justiça, mas também é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, tá? Então como é que algumas pessoas têm a capacidade de dizer que Sem era um homem qualquer? Não faz o menor sentido. Feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Eu explico o porquê de feito semelhante ao Filho de Deus, né? Aqui é o sentido de apareceu semelhante ao Filho de Deus. Não é que ele foi feito, mas ele foi manifesto como, né, o Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Então ele não perdeu o seu sacerdócio, tá? Ele não perdeu o seu sacerdócio, ele permanece sacerdote para sempre. Então, como ele pode permanecer sacerdote para sempre? Cristo recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. Se Melquisedeque fosse outra pessoa, Cristo seria superior a Melquisedeque e teria tomado o sacerdócio dele. Mas isso nos mostra que o sacerdócio de Melquisedeque é o próprio sacerdócio de Cristo, né? E Cristo se manifestou anteriormente, né? Ele se manifestou de uma teofania, portando sobre si uma tipologia desse sacerdócio quando apareceu para Abraão, tá? É isso que está dizendo o texto aqui. Irmãos, e olha que interessante, lembra que eu falei de Josué, primeiramente ele ser chamado de Oséias? Josué primeiramente ser chamado de Oséias? Lá no livro de Oséias, tá? Então, um ponto aqui que eu quero falar para você, um segredo que Deus me mostrou. Irmão, todas as vezes que nós vemos que nomes iguais aparecem, eles não estão, muitas vezes, sem um sentido. Às vezes pode ter uma coincidência, mas geralmente quando você tem personagens com os mesmos nomes é para você fazer ligação. Então, quando eu mostrei para você os 3 Josués, veja que tem 3 ligações nos 3 Josués. Mas existe uma outra ligação nos Oséias, em 3 Oséias também. O primeiro Oséias que nós vamos ver é o próprio Josué. O segundo Oséias que nós vamos ver é o Oséias, o profeta Oséias, que vai aparecer lá, que também é efraimita. E Oséias vai falar muito de Efraim e da queda do reino de Israel, que está apontando para Efraim. E adivinha qual era o nome do rei pelo qual o reino de Israel ia ser desfeito? Exatamente, Oséias. Então foi o profeta Oséias que falou da queda do reino de Israel, mas foi por meio do rei Oséias que o reino de Israel foi desfeito, porque Deus estava profetizando pelo nome Oséias a queda de Israel. Então, quando Josué, lá no início ele tinha o nome de Oséias, Deus estava mostrando a relação do tratamento dele com o seu povo antes dele se manifestar. E aí você vê a queda do reino de Israel. Porém, quando agora ele recebe o nome de Josué, Jesus mostra ele, né, recebendo o nome de Josué e fazendo o trabalho de reunir as tribos agora. Então ele vai desfazer as 10 tribos com o nome de Oséias, mas vai refazer essas 10 tribos com o nome de Josué. Por isso que Josué vai entrar na terra. Oséias é aquele que está no deserto, mas Josué é aquele que vai entrar na terra. Efraim, né, da tribo de Efraim. E quando nós olhamos para Isaías, Isaías também tem a mesma raiz do nome Oséias, né? Roché é o nome Oséias e Yeshayahu também está ligado com a mesma relação. Isaías também vai ter 2 filhos, que é rápido desprezo, presa segura e depois um resto voltará. E esses 2 filhos de Isaías, eles estão ligados com os 2 filhos de Oséias, que é não mais meu povo e não terei mais misericórdia. Aquela que perdeu a misericórdia do Senhor, mas que depois seria restaurada como povo do Senhor e seria restaurada como misericórdia. Em Hebreus capítulo 2, verso 13, diz o seguinte, falando sobre Cristo, tá? E eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos aqueles que pelo pavor da morte estejam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois é evidente que ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Tá, irmãos? Então, isso é uma relação, por quê? Porque olha que interessante, lá na lei, irmãos, nós vemos que os sacerdotes, eles só podiam ser sacerdotes se fossem descendentes de Arão. Na realidade, nós só vamos ser sacerdotes se nós formos descendentes de Melquisedeque, que é Cristo. Então, tipologicamente, quando você vê aqui, eis-me aqui os filhos que Deus me deu, é como se agora Cristo ele fosse uma relação com José e os seus filhos fossem uma relação com Efraim. Então aqui Deus está mostrando Cristo como tipologicamente apontando para José. E José teve filhos, que é Manassés e Efraim.
Então, Cristo tipologicamente vai ter nós como seus filhos. É como se Cristo fosse o nosso pai e a igreja fosse a nossa mãe, né? Quando você olha para a igreja no coletivo, é esposa, mas quando você olha no singular, nós somos os filhos. Então é como se Cristo fosse o nosso pai e a igreja fosse nossa mãe. Então quando fala aqui, eis-me aqui os filhos que Deus me deu, é como se Cristo representasse o nosso pai e nós somos os seus filhos. E assim como Arão, ele era ungido e os seus filhos eram ungidos com ele, assim Cristo, quando recebe o sacerdócio de Melquisedeque, nós temos isso derramado sobre nós também. Porque Arão foi ungido e depois os seus filhos foram ungidos. Assim Cristo recebeu Melquisedeque e os seus filhos, que somos nós, também recebemos Melquisedeque. E isso nos é confirmado lá em Isaías, irmãos, em Isaías 53. Preste atenção no que vai ser dito, como Cristo tem descendentes. Verso 10 de Isaías 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-se o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá o que? A sua posteridade. Posteridade é descendência. E prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tá? Então, verá a sua descendência, a sua posteridade. Porque, irmãos, Cristo é como se fosse o nosso Pai, e a igreja, como sendo a Nova Jerusalém, é como se nós estivéssemos sendo gerados nela. E se a Nova Jerusalém é Jerusalém do Alto, é nossa mãe, nós estamos sendo gerados nela como seus filhos, tá? Então tudo vai depender da tipologia, né? Tem tipologia que vai mostrar Cristo sendo nosso irmão, tipologia, Cristo como sendo nosso esposo, tipologia, Cristo sendo nosso pai. Então são tipologias que Deus utiliza para nós entendermos. E no Salmo 133, para entendermos essa parte da unção, olha que tremendo que é dito aqui, irmãos. Salmo 133, verso 1, diz o seguinte, olha que tremendo, tá falando dessa questão da unção, diz assim, Cântico de romagens de Davi, ó, como é bom e agradável ver os irmãos unidos. Olha essa expressão unido aqui, irmão, é a expressão lavá, que vai dar origem ao termo Levi. Irmãos, Deus está colocando aqui nessa união, tá? Porque Levi significa estar unido. O termo Levi aqui, quando Deus faz a união desses irmãos. E quando ele fala a união dos irmãos aqui, você precisa entender, irmão, que ele está falando das duas casas de Israel. Efraim e Judá, que estavam separados, que agora estão se unindo no corpo de Cristo. Judeus e gentios, aqueles que estavam perto e aqueles que estavam longe, se uniram no mesmo corpo que é Cristo. E olha a relação com o Espírito Santo. É como o óleo precioso sobre a cabeça, do qual desce a barba e a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes, tá? A barba fala da cabeça. E as vestes fala do corpo. Então veja, o azeite foi derramado na cabeça e agora está descendo para o corpo. Ou seja, Cristo como o sumo sacerdote, que é a cabeça, e nós como seu corpo estamos recebendo desse azeite. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, é a vida para sempre, ou seja, a vida eterna, tá? Então esse azeite descendo sobre a cabeça de Arão, que fala de Cristo, é a vida eterna. Percebe que tremendo isso que Deus está falando aqui para nós? É muito tremendo, irmãos. Irmãos, esse vídeo está com em torno de 49 minutos, tá? Eu preciso fazer mais uma parte que vai dar mais ou menos o mesmo tempo. Então eu vou fazer uma segunda parte dele para não se tornar muito grande. Você vai ver o quanto de revelação isso vai trazer para você nas próximas partes. Então eu vou finalizar essa primeira parte aqui e amanhã, provavelmente ou depois, eu vou gravar uma segunda parte para a gente finalizar e nós entendermos esses aspectos elementares do sacerdócio de Melquisedeque. Então, vou convidar para você, irmãos, se inscreve aqui nesse canal, tá? É importante a sua inscrição, né? Você vai ter acesso aí aos meus vídeos, aos meus estudos e vou pedir para você continuar assistindo os nossos vídeos. Irmãos, eu quero dar um recado muito importante aqui para você. Irmãos, esses vídeos eles são patrocinados através da sua ajuda. Hoje eu estou aqui me dedicando ao canal, trazendo vídeos todos os dias, trazendo vídeo meio-dia, depois vídeo 9 horas da manhã. É pela sua ajuda e pelo seu patrocínio. Você pode me ajudar através do Seja Membro aqui do canal, tá? Faltam 2 aulas para nós terminar o nosso treinamento escatológico. Infelizmente eu tive enfermo alguns dias, alguns problemas e não consegui terminar, mas vou terminar essa semana. Vai ter 2 aulas especiais e o Thiago Tis vai me ajudar nessas aulas aí também, tá? Então você pode participar dos nossos treinamentos se inscrevendo aqui no Seja Membro. E também você pode adquirir o curso escatológico do irmão Thiago Tis, né? Que são aí muitas aulas,
né, vitalício, você vai ter acesso a muito material, o curso escatológico mais completo do Brasil, e você tem, né, um presente especial ali na descrição. Você clica naquele link, irmão, você vai estar patrocinando esse canal para que eu possa trazer mais estudos como esse e também outros vídeos todos os dias aí, tá bom? Então, se você sentir no coração de me ajudar ou de outras formas, também tá aí na descrição, tá? Vou finalizar esse vídeo aqui. No final, vão ter 2 vídeos para você, tá bom? Espero você aqui nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida e até lá. Agradeço a todos. Tchau, tchau.